Olá, queridos! Estou aqui para mais uma live, agora para falar de um tema que eu adoro, que é a África do Sul. Já estou com meu vinhozinho aqui, que eu vou começar pelo vinho branco. E daqui a pouquinho a gente já entra na degustação dos vinhos tintos. O pessoal do Farinha Pura já está aqui. Vou estar convidando eles para estarem participando. Então deixa eu ver aqui, ó. Já vão entrar já já. Que delícia, mais um encontro. Olá, meus Opa, queridos. aparecemos! Tudo bom? A Paulinha, vou passar um pouquinho Oi, aqui. Carlos. Oi, Marcelo. Como vocês estão, meus amores? Poxa vida. Depois de ontem, naquela agonia. Tudo Oi? bem? Estamos ajustando Tá aqui a tudo tela para ver se bem. está Tá tudo cortando um ótimo. pouco vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Pessoal de Ai, que casa, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo pessoal. bom. O Edson Edson já já tá entrou, aqui. Que bom, né? Ribamar já entrou, certo? Oba! Perfeito. O pessoal Tem uma chegou, turma muito obrigado. boa. Inclusive, estou com saudade do Ribamar também, sempre participativo, tanto nas palestras presenciais e agora nos lives também. Então, estou muito feliz com a Perfeito. participação dele. O Edson também está sempre se organizando para comprar os vinhos, né? Então, queria agradecer demais isso também. Edson Tô muito... Sinacida, e é um presente mesmo saber que as pessoas estão vindo. Edson, obrigado. Eu acho que prestigiar para a gente é um prazer de estar aqui, né? De fazer parte assim, e poder dividir essas experiências juntos. Obrigado. E o objetivo era esse mesmo. Oh, que bom, a Com introdução está certeza. ótima, viu? Que bom. Foi o que eu falei ontem, se eu tivesse pensado nessa possibilidade, a gente tinha trocado. Porque a É, partir mas a disso. gente acabou ficando um pouquinho na tensão por causa da coisa em si, mas tudo bem, não era. A gente está aqui. Estou colocando os Exatamente. vídeos aqui, eu acho que dá para ver. Opa, dá para ver certinho. Dá para ver bem, sim, com certeza. Então, até para fazer a abertura do nosso encontro, então, mais uma vez, voltei, né? A gente fez as 3 primeiras transmissões do Farinha Pura. Então, queria demais agradecer essa oportunidade. Acho que foi um projeto que a gente sabia que, no primeiro momento, ia ser um pouco difícil das pessoas entenderem, porque todo mundo me mandou mensagem: Paula, como que vai fazer uma degustação online? Sim, E sim. aí, depois, as pessoas começaram a ver que, claro, que a ideia é as pessoas estarem com vinho, mas acho que tem que ser uma coisa democrática, no sentido da gente transmitir informação. Então, a ideia é que Verdade. transmitir informação e até mesmo as pessoas trocarem experiência com a gente. Então, por exemplo, Paula, eu não estou degustando o vinho X, mas eu estou com um que eu estou adorando, eu estou sentindo essa característica. Pode ter essa troca, né? É Sim, porque, às claro, é vezes, verdade. é tanta informação que a gente tem para passar, e eu confesso que eu falo tanto que às vezes eu não consigo acompanhar. Então, por isso que é bom vocês irem me falando, me interrompendo. E assim, se Tá. por acaso tiver alguém que não tem, se eu não tenha respondido, gente, me manda depois uma mensagem, eu respondo todo mundo, faço questão, porque eu É, e lá adoro. no grupo também, né? A gente tem um grupo lá do Experiência, o pessoal pode E, ficar à vontade. Carlos agora fica dando consultoria, tipo, o Carlos responde agora, né? Então gente, o toda vez que Carlos alguém agora é blogueiro, tá adorando. é, tá no Carlos responde, de, tipo, alguma dúvida. Tem uma dúvida de vir em casa? É um prazer para a gente sempre responder, de tirar essas dúvidas. Então, não é trabalho nenhum, pelo contrário, Claro, faz parte do processo dessa via de democratização do vinho. Só dar um é verdade. recadinho aqui, falar rapidinho, obrigado. A gente falar de África do Sul, falar desse vinho maravilhoso que está aqui. Eu acho que hoje a gente vai ter essa oportunidade mais aberta, de mais tranquila, de poder falar isso. O Carlos deu umas introduções hoje. A gente escolheu um aqui para beber, né? A gente escolheu, ó, Pinotage, O né? Pinotage, que é o emblemático. Aí eu acho que agora é a questão de você falar por que a gente escolheu Pinotage, por que a gente quer falar de África do Sul e por que só podemos falar de Pinotage e África do Sul. Aí eu queria que você... Agora é com você. Só um instante antes de começar, Paula. Antes Sim, de pode falar. começar, o interessante, o que seria? Falar de África do Sul abrange um assunto amplo, né? A África do Sul, vou fazer só um resumo aqui para te direcionar o que nós gostaríamos que você se aprofundasse. A Sim, África do sim. Sul, ela está no mundo a primeira produção de vinho é de 1659, com as Isso. vinhas sendo cultivadas, sendo plantada
na cidade do Cabo em 1655, pelo então governador da época. A África Foram do Sul, trazidas pelos holandeses. exatamente. A África do Sul, ela teve a colonização holandesa, foi muito importante para a produção dos vinhos, para o surgimento dos vinhos naquela região. E nós temos aí a questão da pilotagem, que foi uma, como eu tinha dito ontem, foi uma uva criada na Universidade de Stellenbosch em 1925. E o interessante aqui hoje é que nós não nos aprofundássemos muito na história da África do Sul, porque inclusive você já fez um evento aqui sobre a África do Sul. Foram dois eventos. Sim, deu tanto sucesso que o pessoal pediu para repetir. A gente pode até repetir alguns detalhes, mas o ideal é de tantos vinhos. A África do Sul tem 4.500 produtores, são 340 vinícolas. Então nós temos ali produtores de uvas que vendem suas uvas para algumas vinícolas. O ideal seria o seguinte: você apresentasse para o público o que é New Gilbert. Sim, com certeza. A ideia aqui é essa. Aprofundar na história dessa vinícola para que as pessoas entendam algo mais, porque falar de África do Sul, vinho sul-africano, mas o que comprar? Qual vinícola comprar? Não, com certeza, com certeza. Eu vou só fazer uma introdução direitinho, rapidinha, em relação à história da África, porque nisso a gente entra também na história da vinícola, e aí bacana que a gente tem um contexto muito interessante. E nisso, que ótimo que eu ainda estou degustando branco, mas vocês vão estar no tinto, não tem problema nenhum, porque a ideia é exatamente essa, tá? Então, pessoal, ó, o Felipe está mandando beijo aqui. Felipe, queridíssimo. Beijo, a Sofia Prazeres, minha amiga, produtora de Portugal, tá hoje me acompanhando. Na questão da África, exatamente isso. É um país novo mundo. Quando a gente fala novo mundo, uma cultura pós-Cristo, tá? Então, Europa, uma partezinha da Ásia, a produção é antes de Cristo. Novo mundo, as Américas e as colônias, como África, Austrália e Nova Zelândia, produção depois de Cristo. E aí um país descoberto em 1488, se eu não me engano. Então, quer dizer, nós fomos descobertos em 1500. Então, por isso que é novo mundo. Tá? Produzem vinho, gente, há meio século, mas é novo mundo do vinho. E aí, como o Carlos citou, mais ou menos em 1600, 1650, foi a colonização dos holandeses, então eles chegaram com muita força. E até para fazer, num parênteses, a cidade de Paarl, que a gente chama Paarl, que é uma cidade super produtora, uma região ali, produtora do lado de Stellenbosch, tão famosa, o nome é em holandês, na realidade significa pérola, e se fala pearl, então por isso que tem esse nome, então quer dizer, tem uma influência dos holandeses muito grande. E depois, mais ou menos no século XVIII e XIX, a África do Sul se destacou na produção de um vinho chamado Vin de Constance, que era produzido em Constantia, e se tornou o vinho favorito de Napoleão, da corte inglesa, da corte francesa. Então, quer dizer, foi uma referência na produção de vinhos na África do Sul para o mundo, né? Os grandes colonizadores estavam ali e estavam degustando esse vinho. Só que no mundo do vinho a gente tem um momento muito marcante que é a filoxera, né? A filoxera foi uma praga que devastou os vinhedos na Europa, e não só na Europa, ela atingiu o mundo todo. Então foi uma praga que realmente devastou a maior parte dos vinhedos, e nesse momento o Vin de Constance parou de ser produzido. Ele só voltou a ser produzido agora que eu falo, depois quando a África do Sul abriu o mercado para exportação. Porque todo mundo falava em África do Sul, o Vin de Constance foi um vinho tão importante, então por que não voltar a produzir o Vin de Constance, né? Mas assim, entrando então... e uma coisa importante, né? A África do Sul sempre foi uma rota marítima muito interessante, quer dizer, a África, ela é banhada por 2 oceanos, o Atlântico e o Índico. Então, esses colonizadores, eles começaram a se interessar muito pela África, principalmente por acharem as minas de ouro, os diamantes. Então, foi um país que se tornou muito interessante para os desbravadores, vamos dizer assim, né? Então, New Gilbert, ela começa a produzir vinho em 1898. Então, uma vinícola centenária, já produz vinho há mais de 100 anos. Só que nessa época não levava o nome de New Gilbert. Na realidade, era como se fosse
uma cooperativa, uma união de produtores pequenos que produziam vinho a granel, produziam uva, vendiam uva. E aí, quando o Daniel Joubert, então por isso que tem esse nome, Neil Joubert é de Daniel, né? Então o nome é Niel. Quando o Daniel Joubert ele entrou no negócio, ele começou a falar, poxa, é importante a gente ter a nossa marca, né? Então, mais ou menos em 1950, que realmente a vinícola começou a produzir vinhos já para o mercado, quer dizer, não para o mercado externo, porque a África do Sul, até pulei em relação ao apartheid, né? Teve um momento do apartheid muito importante. O apartheid foi uma segregação negra, afetou demais a África do Sul, e só quando Mandela foi solto, você imagina, gente, olha, sério, eu adoro falar de Mandela, porque é um cara assim, ele foi preso em 1964, prisão perpétua, assim, ele não tinha chance de sair. O cara continuou sendo um líder dentro da prisão, revolucionando, conseguindo influenciar. Em 1990, ele é solto. E ele, em 94, é eleito presidente da África do Sul. Gente, é uma história muito linda, sabe? E o Mandela foi um cara tão pra frente, tão acima de tudo, tão visionário, que ele abriu o mercado da África do Sul para exportação. Então, o Mandela foi um divisor de águas assim, da África do Sul para o mundo. E nesse primeiro momento, não necessariamente chegaram coisas interessantes no Brasil, que coincidentemente, o Brasil abriu o mercado de importar também nesse mesmo ano, em 94, com o Collor. Só que começou a chegar coisas que não eram muito interessantes para o nosso país. Então, vamos falar de uma África do Sul de 15 anos atrás. A gente via uns rótulos de animais coloridos, né? Umas coisas que assustavam o consumidor, porque até então o consumidor estava habituado com rótulos muito tradicionais, rótulos limpos, brancos, com desenho de castelos, uma coisa bem clássica, e chega a África do Sul toda colorida. O consumidor falou, o que é isso? O que está chegando para a gente? Né? E, claro, da mesma maneira que chegaram coisas boas, chegaram coisas ruins também. Infelizmente, acontece. E é por isso que eu falo, consumidor, não generaliza. Se você prova algo que você não gosta, não generaliza achando que tudo aquilo vai ser igual, porque cada produtor tem uma particularidade, né? Então, quando o Daniel Joubert, que é o Neil Joubert, resolveu realmente botar o nome no rótulo, começou a exportação em 94, foi um cara que falou assim, não, a minha vinícola precisa ser diferente. Eu não posso levar para o mundo o que estão exportando de África, porque o que estão exportando de África não é tão interessante. Eu não vou dizer ruim, mas era uma proposta muito comercial, muito de grandes volumes, muito sem preocupação com a qualidade propriamente dita. Porque quando a gente fala do vinho, gente, a gente realmente, se a matéria-prima é a uva, ela tem que ser uma uva muito especial, né? E às vezes o grande produtor de volume, ele pega aquele montão de uva, coloca ali e você não tem um padrão de qualidade. Então, Neil Joubert sempre se preocupou com isso. Tanto vou mostrar aqui a garrafa do Merlot para vocês. Aqui em cima da uva, não sei se vocês conseguem ver, tem um nome. Isso, aí, exatamente. O nome que está aí é Porcine. O que significa isso? É o nome do vinhedo de Merlot dentro da vinícola. Então, é um produtor que essa linha, que ele considera como a linha reserva, ele colhe de um vinhedo específico. Então, ele tem um controle todo especial. Por exemplo, o branco. Pega de novo a garrafa do branco para mim. Vê se em cima do nome da uva não tem algum nome. Ali, bitter. Sobe um pouquinho a garrafa, o Marcelo. Isso, bitter, tá vendo? É o nome do vinhedo de Chenin Blanc dentro da vinícola. Então, eles têm uma preocupação de terem vinhedos pequenos, com concentração de uva, que quanto menor você tem uma maior concentração, uma maior qualidade aromática e de boca. Então, olha só, por exemplo, porque a luz aqui é ruim. Às vezes as pessoas podem estar achando que o vinho está escuro. Não, ele está brilhante, ele está com uma cor linda. Mas daqui então,
Tá muito bonito. É uma cor muito brilhante, né? Porque eu não estou numa superfície branca, mas enfim, se tivesse, ele tá bem transparente, sabe? A cor tá apaixonante. E Chenin Blanc é a uva branca da África. É uma uva branca que veio do Vale do Loire, na França, se adaptou super bem ao microclima da África. Então você tem uma expressão assim fantástica. Sim. Vamos nessa. Um brinde, saúde, pessoal de casa. Saúde, obrigado, Paula Brazuna. Imagina, eu que agradeço. Carlos, eu consegui, assim, tentei fazer um resumo, assim, para chegar na vinícola. Você quer que eu... em relação à vinícola, eu acho que é isso. O que eu posso falar, de repente, uma coisa que é interessante. Microclima da África. A África do Sul, ela possui estações do ano muito bem definidas. Então, por exemplo, o verão, ele é quente e ele é seco. O inverno, ele é frio e é um inverno úmido. Isso para a uva é fantástico. A uva gosta de se sacrificar, vamos dizer assim. Ela gosta de receber calor e, ao mesmo tempo, ela gosta de receber frio. Então, o microclima da África é muito interessante. Outra coisa bacana é o seguinte... aqui, ó, o Ribamar tá falando, já abriu o Merlot, é o tinto que eu vou beber daqui a pouquinho, Ribamar. Ele é maravilhoso. Ó, a Dai tá entrando aí, um beijo. Então, assim, o microclima da África ele é muito especial por conta disso, de estações do ano muito bem definidas, e o solo é fantástico, porque tem uma parte um pouco montanhosa e tem também regiões mais planas. Então, nas encostas, ele tem um solo um pouco argiloso, mas nas regiões planas tem calcário, que é exatamente o mesmo solo das principais regiões na França. Então, gente, é uma qualidade e comparativo de preço em relação à Europa que você não encontra nada igual, sabe? Então é muito especial. E o Joubert é uma vinícola muito especial. É o caminho, novamente, a gente está falando de terroir de novo, né? Falando das características do clima que dão esse vinho, né? Então, a necessidade de caminhar por cada lugar. Hoje a gente está indo para a África, né? Semana passada a gente estava em Espanha, né? Nossa, foi incrível, inclusive. Adorei a degustação do Felipe, foi muito boa. Em Priorar, né? E hoje estamos falando de África do Sul. Por que é importante isso, né? Sei que às vezes a gente tem a nossa zona de conforto. Eu gosto de determinada uva, de determinado lugar. Eu gosto de vir da Itália, Argentina. Mas o caminhar sobre isso é exatamente essa descoberta desses climas, das histórias e tal. Eu acho que o vinho tem essa proposta bacana, né? Exatamente. E no caso de Nil Joubert, que é a vinícola que nós estamos degustando, essa preocupação com a uva e entender que o consumidor, por exemplo, no caso do Brasil, o consumidor ainda compra muito vinho pela uva. Então, é justamente isso, de estar introduzindo ele para uma cultura nova. Porque, por exemplo, se você está só habituado a degustar um vinho do Chile ou da Argentina, que acontece muito, é uma relação qualidade-preço ótima, o brasileiro abraçou esses países. Sim. Só que aí ele fica com medo de ir para a França, para a Itália, para a Espanha, e de repente não está o nome da uva no rótulo. Aí ele pega um África do Sul e vê Cabernet Sauvignon, ele fala, poxa, eu gosto dessa uva, eu vou arriscar esse vinho. Então, quer dizer, é essa zona de conforto, esse leque de opções que eu falo, que tranquiliza o consumidor na hora de escolher um vinho. Então, quer dizer, você não pode radicalizar e mudar muito o teu estilo. E, por exemplo, no caso do Farinha Pura, tem o Carlos, que é o profissional que está ali de frente, uma pessoa super preparada. As pessoas perguntam, vão chegar para o Carlos, Carlos, eu gosto dessa uva, dessa região, o que você tem para me indicar? O Carlos vai apresentar algo super diferente, mas porque ele é profissional, então esse é o motivo dele, de ele estar ali indicando e ele tem que fazer isso, ele não pode indicar mais do mesmo. Ele tem que mudar, mas ele vai mudar dentro do perfil que o cliente gosta. Agora, se o cliente chega ali num horário que o Carlos não está no Farinha Pura, ele olha aquela gôndola, sei lá, 1.000 rótulos, 2.000, o que eu vou comprar? Então, às vezes, o cliente sempre volta naquilo que ele está habituado, porque ele não quer errar. Mas ele começa a descobrir pela uva ou pela região. Então, se ele gosta daquela região, poxa, eu vou provar outra uva. O que é isso daqui? Não fala o nome da uva, uvas viníferas. Aí ele começa a estudar e ver, poxa, o que é característico daquela região?
é a uva X. E aí você começa a desbravar, né, o mundo do vinho. Então, isso é uma coisa também muito interessante, né? Ribamar fez uma pergunta interessante do selo de sustentabilidade que tem no vinho. Desculpa? Ribamar fez uma pergunta, deixa eu ver se aqui, o selo de sustentabilidade, que ele queria que falasse um pouco sobre isso, sobre esse Bacana. selo que tem no Merlot. Muito legal. Na realidade, o que acontece? Hoje, para você ser uma vinícola com um selo orgânico, não só limita o produtor de algumas coisas, como inviabiliza, sabe? Se, por exemplo, tiver algum tipo de praga na vinícola, ele vai ter que intervir, ele não pode perder a produção dele. Então, o ser orgânico é uma coisa muito cara e muito específica. Só que hoje tem uma tendência no mundo do vinho também de você tentar fazer o produto mais puro possível. A gente está falando de uma agricultura, de como qualquer outra fruta, né? Você está falando de uma agricultura de uva nesse caso. Então, hoje está muito em alta você ser sustentável. O que é isso? É você tentar ao máximo não intervir no vinhedo. Você tentar utilizar adubos naturais, não agrotóxicos. Você tem outros tipos de ferramentas que você fornece, não é energia, mas você fornece conteúdo ao solo de maneira que proteja ele, mas tudo natural. Só que mas isso tem um limite. Então, se ele, por exemplo, para você ser orgânico, até você pode utilizar determinadas coisas industriais, mas tem um limite. Então, quer dizer, para o produtor, às vezes, ele até pode ser orgânico, mas ele não vai comprar o selo porque é muito caro para ele. Então, ele prefere se titular como agricultura sustentável, ou seja, ele é o mais natural possível, ele é o mais preocupado com o ecossistema o possível, mas ele não pode ter o selo do orgânico. Então, Nil Joubert tem essa preocupação de ser o mais natural possível, de ser um produto com preocupação com o ecossistema, com a biodiversidade, proteger o solo, porque a gente está falando de culturas que elas vão permanecer por décadas, por milênios. Então, se você não proteger o seu solo hoje, você vai ter consequências no futuro. Então, é uma vinícola preocupada com isso, não só com o presente, quanto com o futuro. Perfeito, perfeito. Ribamar, eu acho que respondeu. Oi, Maria, tudo bem? Maria está aqui presente. Oi, boa noite. Tudo bom? Inclusive, queria até agradecer a Helena, a Adriana, entraram em contato comigo ontem, e por conta da live, né, que infelizmente a gente não conseguiu, eu também queria mandar um beijinho para elas, que elas foram muito queridas e mandaram mensagem. Foi um pequeno adiamento provisório. Exatamente. Todo mundo continua bebendo vinho. Exatamente. E hoje está bom. Você viu como o clima hoje está friozinho aqui no Rio, pelo menos, né? Tá bem frio. Você tem que ver aqui em Petrópolis como que tá. Eu tô toda agarrada. Ainda tá perfeito. Tá perfeito. Exatamente. Mas olha, então, voltando aqui para a questão da degustação propriamente dita, eu tenho certeza que a grande maioria vai estar com vinho tinto, mas eu sempre gosto de abrir as degustações com vinho branco, porque o vinho, gente, ele não é só de acordo com a condição climática, o vinho é gastronômico. Então, por exemplo, eu estou aqui ó, com um patezinho, deixa eu pegar aqui rapidinho enquanto eu tô fome. Um patezinho de atum, que aí eu adoro começar as minhas, sabe, degustações beliscando. Então, isso combina super bem, sabe? Então, eu gosto porque, não é porque tá frio que eu não posso beber vinho branco, mas é uma questão pessoal minha, que eu gosto de abrir o meu apetite, eu gosto de beliscar antes de fazer a minha refeição. Então, por isso... E aí, entrando no detalhe do Nil Joubert, do Chenin Blanc, é uma uva que alguns brasileiros talvez não conheçam, porque é muito comum a gente falar de Sauvignon Blanc, falar de Chardonnay, mas a África planta Sauvignon Blanc e Chardonnay com muita propriedade. E não precisa não, Rê. Pode deixar de aqui mesmo. Desculpa. E é uma uva que se adaptou muito bem ao solo da África. Então é interessante que se você comprar um Chenin Blanc do Vale do Loire, é uma região muito mais fria do que a África do Sul, por exemplo. Então ela tem características muito diferentes. Tá? Então, ela, em zonas quentes, como na África do Sul, que é considerada uma zona quente, ela está ali no paralelo 30, mais ou menos,
perto da linha do Equador, então uma área quente. Ela faz lembrar um pouco as notas aromáticas da Chardonnay. Então, ela já vai ter uma característica de uma fruta de caroço, uma fruta tropical. Então, por exemplo, vai ter um pêssego, vai ter um abacaxi, sabe? Só que aí, se você pegar a Chenin Blanc plantada no norte, uma região muito mais fria, você já vai ter ela parecida com a Sauvignon Blanc. Então, é engraçado também, o mundo do vinho também é muito versátil nesse sentido. Ele pode também te dar várias opções. Então, por isso que eu falei, de repente você prova o Chenin Blanc. Vamos dizer que você não gostou, que eu acho muito difícil, mas vamos dizer. Se você provar ele na França, de repente você vai gostar, porque é um estilo diferente. A questão climática influencia muito também no vinho. Sim, Né? diretamente. Você quer fazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Pode falar. Os campeões de venda do verão foram Jobert Chamblanc. Quem está falando aqui, você deve conhecer. O Cleverson é sommelier. Ele trabalha no restaurante em Niterói, um queridíssimo. Vende super bem os meus vinhos, Cleverson. Morrendo de saudade. Ó, quem acabou de entrar na nossa live, Manuel Beato, sommelier-chefe do Hotel Fazano, e cuida de todas as cartas. Então, Beato, um brinde, obrigada pelo seu carinho. Saúde, obrigado pela presença aqui. Muito bacana, muito bacana. Mas, enfim, então, o Chenin Blanc tem essa característica, né? Uma uva muito especial para a África do Sul. Tem uma cor muito interessante, então, quer dizer, um convite para degustação. Aromaticamente falando, como eu disse, no caso da África do Sul, tem notas de frutas tropicais. Então, é um branco que não é enjoativo, é um branco que abre o seu apetite. Aqui, como eu falei, eu estou degustando com uma pastinha de atum, tá uma delícia. Então, para uma conversa, você iniciar a sua reunião. E outra coisa, gente, o mundo do vinho hoje ele é tão democrático. Você tem a tampa de rosca, que é a famosa screw cap. Vamos falar um pouquinho dessa, né, do screw cap, né? Podemos falar também. Então, quer dizer, você está em casa, está nessa de repente, beber vinho todo dia, só que você não vai beber uma garrafa. Você abre um New Gilbert Chenin Blanc para você começar a sua refeição com um branco para abrir o seu apetite, independente de você ter um prato de frutos do mar ou não. Você vai só beliscar, comer um queijo, ou comer uma brusqueta, enfim, N opções. Você vai degustar o New Gilbert Chenin Blanc, você vai fechar ele, vai colocar na geladeira, e no dia seguinte você vai poder degustar ele. E no outro dia também, a Screw Cap te proporciona isso. Desde que você abra, sirva o vinho, já feche logo e guarde ele na geladeira. Não deixar ele muito aberto, que aí oxigena muito. Mas se você tiver essa preocupação, vai ser incrível. E Carlos pode dizer muito bem, melhor do que eu em relação à Screw Cap. Né? Acho que a gente já teve um momento de preconceito da Screw Cap no mundo do vinho, que hoje isso não existe, né? Sim, tivemos. É por isso que eu queria falar um pouquinho disso. A gente teve muito... A gente está aqui na sala, né? Que a gente já fez os eventos juntos aqui. Então as pessoas... Skull Cap, tipo rosca, não parece uma coisa menor, né? Foi muito adotada exatamente pelo Novo Mundo. A gente falava, não, porque é mais ligeira, porque o vinho é para beber na hora, mas, enfim, como é que é isso? Você pode falar disso muito bem, né? Dessa coisa da praticidade, mas, porém, da qualidade que tem também um vinho com Skull Cap. O Tampa Screw Cap, na verdade, para os vinhos jovens, é excepcional. O Screw Cap foi uma forma de vedar o vinho que veio para agregar. Ainda mais se o vinho for um branco, se for um vinho branco, se for um vinho frutado. Inclusive, o Screw Cap já foi mencionado pelo diretor do Chateau Margaux em colocar nos seus vinhos, em alguns dos seus vinhos. Claro que não no top. Mas o Screw Cap é uma coisa muito interessante. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver aqui. Aqui, se todos repararem, aqui ela vem até o lacre vem até embaixo, mas geralmente nos vinhos você vê que fica um espaço entre o vinho e a subida da garrafa, que é um espaço de ar que fica ali para poder, inclusive, manter algo para que o vinho possa respirar. Com o passar do tempo, esse oxigênio é consumido pelo vinho. E então o vinho passa a ter umas notas diferentes, umas notas que até algumas pessoas podem achar que estão estragadas, mas não estão. Eu acho que o crepe aí ele dá uma vida longa ao vinho e para os vinhos, como eu mencionei, jovens, os brancos, os títulos frutados, é uma
verdade maravilhosa, que inclusive foi inventado pelos australianos, que os americanos adotaram, e se você for pegar um vinho, até um vinho de R$ 200, R$ 300, californiano, você vai ver que o vinho tem um escritório. Claro, tem sim, com certeza. É muito interessante você falar em relação à proposta do vinho, né? Se você tem um vinho que você considera ele de consumo rápido, 5, 6, 7 anos, por que não colocar na screw cap, né? A rolha de cortiça, ela te permite que o vinho tenha uma microoxigenação, que ele possa respirar beneficamente para o envelhecimento desse vinho. Então, você citou muito bem. Um Chateau Margaux, ele não vai botar uma screw cap no vinho ícone dele, mas ele com certeza pode botar nos vinhos que ele considera de entrada. E, gente, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia, a screw cap é uma realidade. Você tem vinhos ícones feitos de screw cap, porque você não tem uma microoxigenação, mas te permite você ter esse vinho, a mesma característica dele por muitos anos. Então, você vai ter um vinho fresco, um vinho agradável, por muitos anos. Então, é muito interessante isso. Até entrou aqui rapidinho, só para fazer um parêntese, o chefe Alexandre Henriques. Ele é dono da Gruta de Santo Antônio em Niterói. Não sei se ele passou rapidinho, se ele está aí, mas ele entrou na minha live 4 horas da tarde, eu estava falando de Portugal, não consegui dar um abraço nele. Mas o Alexandre tem uma entrada para o Nil Joubert, apesar de não ser vinho português, que se chama o Camarão Abulhão Pato, gente. Uma coisa de louco com esse vinho aqui, até abri quando ele entrou. Imagino. Quero ver. Então, vamos para o vinho tinto, né? Vamos passar agora para a degustação do vinho tinto. Vocês... Além da screw cap, a gente vai falar também da disponibilidade da questão da rolha, que não é mais tão... Sim. Tem alguns problemas em relação à questão em si do uso da rolha, mas da disponibilidade também, né? Que eu acho claro, que é verdade. Com certeza. Com certeza, boa observação. Na realidade, a screw cap, que é a tampa de rosca, ela veio como uma alternativa de que a rolha de cortiça, ela é um produto natural. A cortiça vem de uma árvore, o nome dela é sobreiro, que a grande maioria dela é plantada em Portugal, principalmente no sul de Portugal. Então, é uma árvore que você precisa de a primeira poda, se não me engano, a primeira poda não, que você tira a casca do tronco, ali que está a cortiça. Então, o primeiro corte, corrigindo, né? O primeiro corte é no mínimo 25 anos, e o segundo e terceiro, assim por diante, é de 9 anos. Então, é algo assim, que demora muito. Não é uma coisa que você tem com muita facilidade de estar colhendo o tempo inteiro. Então, a cortiça, com o aumento da produção do vinho, o aumento do consumo, começou a se tornar uma preocupação com a possibilidade de extinção, com a possibilidade de acabar a cortiça no mundo. Então, alternativas precisaram ser criadas. E eu acho que a melhor delas até hoje foi a screw cap. Você tem uma rolha sintética, que é um material plástico. Eu particularmente não gosto, eu acho... Também não. Alguns eu prefiro. Eu acho é porque eu acho mais honesto para o consumidor ele ver a screw cap do que ele comprar um vinho achando que é de rolha. Quando ele abre, ele se decepciona tanto, sabe? Aquele simulacro, né? Aquela simulação assim do... Enfim, exatamente. não é rolha, né? Então é mais fácil assumir mesmo. E as rolhas sintéticas, elas estão devagar, estão sumindo do mercado, se você prestar atenção. Eu acho que teve uma rejeição, né? Foi o que eu te disse. Imagina, você compra um vinho, você não compra o screw cap, aí você compra o vinho achando que é rolha, aí você vai abrir, é um plástico. Uma coisa interessante também nessa verdade dos vinhos, que eu particularmente, eu acho sensacional, eu acho até charmoso, a rolha de vidro. Então, eu ia chegar nela, exatamente. Então, quer dizer, a rolha de vidro chegou com uma proposta assim fantástica. Geralmente nos vinhos italianos, né? Eu ainda não vi de outro país, eu vi muito na Itália. Eu tenho um esloveno aqui. Tem, que legal, tá ali. Ó, colado. Mas o que acontece? É uma alternativa cara, tá? Então, assim, se eu falo que a rolha ela afeta diretamente no preço do vinho, no produto final. Porque, por exemplo, eu tenho possibilidade, eu importo vinhos. Então, eu tenho possibilidade de negociar com a vinícola, assim, ó, pode vir de rolha, pode vir de screw cap, pode vir com uma garrafa mais bojuda, pode vir com uma garrafa mais simples, porque isso tudo influencia no preço do vinho.
Então, por exemplo, o primitivo de Mandúria, ele é super caro. Um dos fatores é a garrafa. A garrafa é caríssima, que geralmente são garrafas muito pesadas, de ombro, com concavidade. Então, isso influencia no preço do vinho. Então, assim, uma rolha de cortiça comparado a uma screw cap já dá uma diferença de 2 euros ou 2 dólares na ponta, de eu importar. Então, transferindo isso no câmbio, na taxa de importação... Gente, onera demais. Uma tampa de vidro, vocês não imaginam. É quase 10 euros. Então, assim, é muito bonito, muito charmoso, mas às vezes para o que você vai degustar, vai chegar num ponto, se os nossos impostos e o nosso câmbio continuar desse jeito, não vai valer a pena. Inviabiliza, né? Inviabiliza, infelizmente. Chega a ser um charme desnecessário. É. Porque acaba se tornando uma obra de arte, né? Você só vai poder olhar... Como arte, você não tem preço, digamos assim, né? A arte não tem preço. E aí... a gente tem um momento complicado, né, gente? O preço faz diferença. Então, assim, é claro que isso vai dar um glamour maior no vinho. E eu, de maneira alguma, estou dizendo para ninguém deixar de comprar, não é isso. Mas falando como importação, vai fazer muita diferença, sabe? Então, realmente é um pouco... Pode finalizar. Não, terminei. Olha, vamos falar de pinotagem? Vamos falar de pinotagem. Tem chefes presentes, eu tenho uma amiga, Maria, né, que é da chefe, você também tem. Harmonização e pinotagem, e aí? Que delícia! Oi? Desafio aí. Pinotagem, harmonização. Desafio bacana, eu adoro desafios e a pinotagem é uma uva fantástica para isso. Então, a pinotagem é muito bacana, que dependendo do estilo, no caso do New Joubert, é um vinho que envelheceu 6 meses em barris de carvalho. Então, é um vinho de médio corpo, ele não vai ser um vinho de grande corpo, mas também não vai ser um vinho bobo. Ele tem uma personalidade, ele tem uma complexidade muito interessante, mas ele fica no médio corpo. Então, esse pinotagem especificamente, ele vai ficar... Ó, tem alguém aqui que estava esperando pinotagem. Adriana, né? Beijo, querida. Esse pinotagem é muito interessante porque ele passeia tanto por pratos de entrada quanto pelo prato principal. Então, você consegue começar uma refeição com ele na entrada e ir para o prato principal. O pinotagem vai combinar com uma pizza, o pinotagem vai combinar com uma brusqueta, vai combinar com carpaccio, com um steak tartar. E o pinotagem... Tá dando fome. Eu até peguei aqui uma outra pastinha, agora vou pegar um patê de foie para mudar o atum. Mas olha que interessante essa combinação, porque eu estou aqui tanto com o patê de atum e estou com o patê de foie. Ele também passeia por esses dois. Então, o vinho, às vezes, a gente fica muito preocupado em relação a combina ou não combina. Isso é uma coisa muito interessante também de se falar com o consumidor. Façam as suas experiências, porque às vezes você vai deixar de construir algo achando que não combina, mas vai combinar, entendeu? Então, assim, vou te dar um exemplo que é muito interessante. Quando a gente fala em frutos do mar, a gente geralmente pensa no peixe grelhado de carne branca e não pensa nos condimentos, não pensa na proposta do prato. Então, se você pegar um bacalhau, por exemplo, ou um salmão, são peixes com muita gordura que sustentam um vinho tinto. Ainda mais que geralmente são pratos elaborados com molhos, com condimentos, com acompanhamentos que te permitem. Então, eu quero degustar quero comer um bacalhau com vinho branco, vai ficar ótimo. Quero comer um bacalhau com vinho tinto, vai ficar melhor ainda. Sim, já provei muito, mais com tinto que com branco, inclusive. Exatamente. Mais com tinto que com branco, em casa de português. Teoricamente. E você está certíssimo. Teoricamente, a melhor harmonização para o bacalhau é o vinho tinto. Sim. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Talvez o consumidor vai achar, não, carne branca, vinho branco. Gente, experimente. Agora, só cuidado com os extremos, foi o que eu falei. Você não vai pegar um peixe grelhado, sem molho, sem nada, e degustar um Malbec argentino. Aí é extremo. Agora, tu pega um bacalhau
com bastante condimento, com molho, com azeitona, com um ovo, arroz de brócolis. Um vinho tinto com pinotage vai ficar incrível. Então, é isso. Desafio feito. Olha que absurdo. Falando agora, você queria que falasse do pinotagem, mas tecnicamente? Tecnicamente. Desculpa, gente. O que as pessoas podem esperar de estar dentro dessa garrafa? O que ele julga? Exatamente. Essa daqui especificamente, né? Pinotage, exatamente. Então, vamos falar do Mille-Joubert Pinotage. A Pinotage é uma uva que, ao contrário das outras, né, não é de origem francesa, vamos dizer assim, não é uma uva que nasceu no pé. Ela foi criada em laboratório, na base de duas uvas francesas, que é a Pinot Noir, junto com a Hermitage. Hermitage é a mesma uva Cinsault, só que na África do Sul, a Hermitage é uma uva de muita produtividade, como se fosse a uva de mesa deles. Como a gente tem aqui no Brasil a uva Isabel, na África do Sul é a Hermitage. Alguém está me dando boa noite. Ah, o Marcos Salles, que bacana. Boa noite, querido. Boa noite. Então, a Hermitage era uma uva rústica, produzia vinhos muito duros, de altíssima produtividade. Então, era uma loucura, assim, você plantava a Hermitage, era como se fosse um carramanchão, saía para tudo que é lado, porque realmente era uma uva de alta produtividade. Então, a África do Sul, assim como todos os países, tem as suas uvas emblemáticas, né? Então, poxa, no Chile, a Carmené se tornou emblemática, na Argentina, a Malbec. E por que não, na África do Sul, ter a sua uva emblemática? Então, eles viram que a Hermitage era tão produtiva, né, vamos dizer assim, só que ela não tinha elegância, aromaticamente era inexpressiva. E eles pensaram, por que não pegar a Pinot Noir, que é uma uva tão elegante, tão fina, tão aromática, e fazer um cruzamento híbrido. Então, uma experiência em laboratório, eles fazem um cruzamento e criam uma nova uva. Então, criou um novo DNA e ficou fantástico, né? Então, aqui, na taça de vocês, a minha é de Merlot. Opa! O Ribamar tá com Perdão. Não significa que é um blend de Pinot Noir com Hermitage. Não, é uma uva, é um varietal Pinotage. É um varietal que é uma uva que é muito especial, porque ela tem umas notas muito interessantes, assim, uma fruta mais puxada para uma fruta negra, uma ameixa, uma amora, tem notas terrosas, tem ervas, tem como se fossem uns condimentos, assim, então uma uva muito gastronômica. Eu particularmente gosto muito da Pinotage. E o Mille-Joubert trabalha a Pinotage muito bem, porque eu conheço muitas pessoas que já falaram para mim que não gostam de Pinotage. Porque Pinotage, às vezes, tinha uma característica herbácea muito exagerada, ou era uma uva muito enjoativa. Então, foi o que eu falei no início. Existe pinotages e produtores e produtores. E Mille-Joubert cuida muito bem disso. Então, o consumidor que vê Mille-Joubert na prateleira pode ficar muito tranquilo, que é um produtor que se preocupa muito com o produto final dele. Então, esse vinho que está aí é muito redondo. Até queria que o Carlos, de repente, me falasse quais são as notas que ele está... Eu estou aqui com Merlot, eu não estou com Pinot. Para quem não sabe, os dois compartilhavam cursos aí, então... Temos curso de sommelier juntos. Exatamente, né? Só contando Se eu falar segredos da alguma live. coisa errada, ele puxa a minha orelha, tá? Segredos da live aqui, né? Não, e a gente sabe, o cara mais tranquilo. sabemos, eu e você, quanto é técnico aqui, né? Enciclopédia técnica. Cadê meu ponto? Dessa pilotagem você já falou tudo, né? Você já pediu o que dizer. Mas o interessante é que eu abri esse vinho 10 minutos antes de começarmos e só servi depois que, naquele momento, acho que já tinha quase 10 de vídeo de live. Então, eu já, praticamente, nós fizemos com que esse vinho ficasse mais redondo, né? Ele vai evoluindo na taça, né? Fácil de se beber. Tá. O interessante é que muito fácil, tá bacana demais. O interessante, ele tem uma coisa que eu gosto muito nos vinhos, que nem todos têm com esse equilíbrio. Ele tem acidez presente,
Boa. Só que quando você termina de beber, sua boca fica seca, fica áspera, taninos ali presente. Sem Isso. exagero, bem sutil, bem elegante, bem equilibrado. Sim. É uma coisa que eu gosto dos vinhos Poesia, bacana. que eles não são agressivos. Eles mostram as suas características. Sim. A acidez é uma E coisa acidez muito é importante muito no importante vinho, no que muita vinho. gente não gosta, mas a acidez é super importante. Sim. Muito, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é muito bacana. Porque assim, na realidade, nós estamos falando de vinhos gastronômicos. O que eu quero dizer com isso? São vinhos que vão elevar o potencial do prato que você está consumindo. Então, é muito ruim quando o consumidor, às vezes, pega um prato e escolhe um vinho tão encorpado a ponto de mascarar o sabor da comida. O New Joubert Pinotage te proporciona isso, uma experiência de harmonização fantástica, porque ele tem, no final, além dos taninos que você falou, ele tem um toquezinho picante, ele tem uma pimenta, assim, uma coisa tão bacana, que parece que vai até temperar a comida que você está degustando, porque ele vai estar elevando o sabor do seu prato. É isso que eu quero dizer. Então, assim, ele não vai mascarar, você não vai degustar o vinho a ponto dele esconder aquele sabor da carne, do filé que você está degustando, ou da batata, ou do seu acompanhamento. Não, ele vai estar tornando essa comida muito agradável. Então, a pinotagem é muito bacana por isso. Na realidade, eu não falo só da pinotagem, não, eu falo do produtor. O New Joubert sabe fazer isso, porque eu já tive experiências com pinotagens que foram muito negativas. E não é porque eu importo o New Joubert que eu estou falando isso não, tá, gente? Porque se eu achasse isso, eu jamais faria uma live de um produto. Eu jamais vou enganar o consumidor. Então, assim, é porque eu faço, porque eu acredito. Então, assim, esse produtor realmente até me orgulha muito, porque foi um produtor que nós trouxemos para o Brasil. Não é, porque é muito comum as vinícolas mudarem de importadores. E a gente trouxe esse produto, nunca tinha tido um trabalho no Brasil, e ele está se tornando tão conhecido, mas por isso, uma relação qualidade-preço fantástica. Até queria que vocês falassem em relação ao preço do Chenin Blanc e o preço do Pinotage. Tem decorado? Tem. O Chenin Blanc, o custo de prateleira geralmente é R$ 64,90. E para o preço exclusivo para a live, nessa promoção que vai até domingo, ele está por R$ 57,90. Uau! Gente, imagina. Prestaço, né? O Pinotage, ele geralmente custa R$ 87,90. Perfeito. E para o preço exclusivo da live, a promoção está R$ 78,90. Ai, que bacana, gente. Está com preço incrível. Ó, a gente falou de tanta gente. Não, o Cabernet por último. Vai ser o Merlot primeiro. Faltam 13 minutos, então vamos acelerar. E os nossos papos sempre são longos, né? Que bom. Esse é o vinho que eu estou degustando agora, ó, o Merlot. Olha, Merlot. Vamos ver se o Merlot de R$ 94,90 sai em R$ 84,90. Bacana. Então, gostaria que você falasse um pouco do Merlot antes de nós falarmos o preço do Cabernet. Pode deixar. Pode deixar. Perfeito. Vou falar agora rapidinho, porque a gente tem pouco tempo para dar continuidade. Vou tentar acelerar. 2 minutos aí para dar uns recadinhos depois. 12, né? 12, né? A gente tem 12, tem 12 minutinhos. Foi interessante. Quando eu comecei a negociar vinhos com farinha pura, e aí procurei pelo Carlos, a gente foi trocando um papo, o Carlos ficou muito surpreso com a questão de cada uva do New Joubert ter um preço. Né? Porque geralmente é muito comum você ter uma vinícola e aí você ter a mesma linha com os preços iguais. E aí eu tentei muito explicar para o Carlos isso, né? Não, Carlos, então, o que acontece? New Joubert trabalha com vinhedos completamente separados, colheita manual, e cada uva passa por um tempo de envelhecimento diferente em barris de carvalho. Então, por exemplo, no caso do Chenin Blanc, é um vinho jovem, é um vinho feito em tonel de aço inoxidável, é um vinho fresco que preza a acidez e preza as características frutadas do vinhedo. Então, ele é um vinho que não vai ter envelhecimento. É a primeira linha da gama. Eu tenho o Sauvignon Blanc, é porque eu não tenho mais disponível para venda, e o Chenin Blanc pelo mesmo preço. Aí depois a gente vem com a Pinotage, que é a uva emblemática da África, então tem uma produtividade maior, mas passa 6 meses em barris de carvalho, mas é num vinhedo separado.
Então, eu consigo ter um preço melhor na pinotagem, que tem uma produtividade maior. Mas aí depois vem o Merlot e a Cabernet Sauvignon. São outros vinhedos de tamanhos diferentes, com tempos de envelhecimento diferentes. Então, por isso que cada linha tem um preço diferente. Apesar de ser o mesmo rótulo, que a linha reserva é a linha que neva o nome da vinícola, mas são processos diferentes e por isso que uns são um pouquinho mais caros do que o outro, o que não significa que o Cabernet, pelo ser mais caro, vai ser melhor do que o Pinotage ou do que o Merlot. Vai ser uma questão de gosto. Porém, o Cabernet demanda mais trabalho e mais processos, e por isso que ele é um pouco mais caro. Tá? Sim, perfeito. Então, vamos falar do Cabernet ou vocês tiraram o Não, Cabernet vou da falar do história? Merlot rapidinho, que eu acabei pulando. Vou falar do Merlot. O bacana desse Merlot, gente, é que Merlot geralmente as pessoas associam a vinhos mais leves, vinhos bobos, vinhos redondos, vinhos facinhos demais. E a Merlot na África do Sul ganhou uma notoriedade tão grande, que é um vinho tão especial, é um vinho com uma persistência tão bacana, que eu confesso para vocês que da linha New Joubert, o Merlot é o meu favorito. Por isso que eu estou gostando do Merlot. O Ribamar está feliz, foi a escolha dele. Ah, não, ele está de parabéns, porque o Merlot é surpreendente. Mas é isso que eu ia falar. Por que que eu prefiro o Merlot? Porque eu acho o Merlot tão surpreendente que eu degusto o Pinotage, eu identifico que é aquilo que eu esperava do Pinotage. Eu degusto o Cabernet Sauvignon, é aquilo. Mas o Merlot, ele surpreende demais, porque é isso. O Merlot geralmente é uma uva mais leve e mais fácil, mais redonda. E aqui você tem uma intensidade, uma elegância e ao mesmo tempo potência, mas muito equilibrado. Gente, olha, é apaixonante. Ó, o Ribamar botou Merlot, muito bom. Tá aqui, o Vedor, muito bom, O fantástico. interessante do Merlot, Paula, que é muito bacana, é que tem muita gente, como você falou, fala que pensa, não, Merlot é uma uva que ela gosta de vinhos mais levinhos. Eu costumo dizer que quando se bebe o 100 milhão, esse conceito acaba. Sem dúvida, com certeza. Aí a gente está falando de Bordeaux, né? A gente está falando da margem que realmente predomina o Merlot, né? Então você tem na composição Cabernet Sauvignon, mas você tem o Merlot que realmente... Aí, Carlos, você jogou sujo, hein? Você jogou lá no... Lá no preço da pirâmide. O preço do Cabernet. Cabernet Sauvignon de R$ 104,90 por R$ 92,90. Sabemos que o Cabernet Sauvignon é a uva mais cultivada da África do Sul, das tintas. O que New Joubert faz nesse Cabernet Sauvignon? Sim. Cabernet Sauvignon no New Joubert vai ser a uva que vai ser colhida por último. Não vai ser uma das primeiras uvas colhidas. Por quê? Porque precisa de tempo de maturação. Se você colher a Cabernet Sauvignon verde, ela vai dar um aspecto muito ruim na boca. Então, é uma uva que precisa muito de concentração de açúcares. Então, vai ser praticamente a última uva da vinícola a ser colhida. A Pinotage vai ser uma das primeiras e a Cabernet Sauvignon vai ser uma das últimas. Com isso, ela equilibra muito os taninos da uva, então deixa eles bem domados e faz um Cabernet Sauvignon muito redondo. Só para vocês terem ideia, geralmente a Taná no Uruguai é assim. É a última uva a ser colhida no Uruguai, que é uma uva muito tânica, né? Então ela precisa ser domada já no vinhedo. Então o New Joubert tem essa preocupação. E além disso, é uma uva que adora envelhecimento e barril de carvalho, que vai adquirir muita estrutura. Então é a uva que mais envelhece. Então, enquanto a Pinotage envelheceu 6 meses, o New Joubert Merlot 9 meses, a Cabernet Sauvignon, dependendo da safra, vai ser de 10 a 12 meses. Por que eu falo dependendo da safra? Porque mesmo ele deixando a Cabernet Sauvignon por último, talvez ele precise de mais tempo de envelhecimento em carvalho para conseguir ter taninos mais redondos e chegar nas características aromáticas que ele precisa. Então, se for uma safra muito boa, ele já engarrafa em 10 meses. Se teve alguma complicação, ele deixa até 12 para deixar um vinho mais redondo e mais equilibrado. O que é legal desse Cabernet Sauvignon, que eu particularmente me incomoda um pouco na Cabernet Sauvignon, a característica vegetal dela. Às vezes eu degusto, parece que eu estou comendo um pimentão verde. Então, eu fico um pouco
Porque o vinho também precisa de garrafa, precisa de tempo de envelhecimento. Então, às vezes, a gente degusta um Cabernet Sauvignon jovem. Jovem, sim. Ele te dá essa característica. Nil-Joubert coloca no mercado o vinho quando está pronto. Então, por exemplo, qual a safra que vocês estão degustando? Não, na verdade, não tem só pilotagem. Mas a safra daqui é A safra do 2013? Cabernet, Não, tá vendo? Oi? 2013. 2013. Tá vendo? Esse vinho, ele não vai para o mercado quando ele é feito, entendeu? Ele colheu, 2013 significa que as uvas foram colhidas em 2013. Então, ficou 12 meses em envelhecimento em barril de carvalho. Depois ele vai ficar mais alguns meses na própria adega antes de ser comercializado. Então, é um vinho que realmente ele demora uns 2 anos para sair da adega. Vocês estão me ouvindo? Oi? Ih, a conexão ficou ruim, gente. Estou aguardando aqui para ver se a conexão de vocês voltam, porque para mim está aparecendo... Renato, vê aí para mim como que está a conexão. Está aparecendo? É, o do farinha pura que está congelado? Oi? Ah, é logo no final, gente. Não acredito. A conversa estava tão boa. É? Edson tá me ouvindo. A Adri tá me ouvindo também? Foi só a farinha pura? Ah, então tá bom, gente. Então vou dar sequência. Então vou dar sequência no que eu tô falando para vocês não perderem. Então a Cabernet Sauvignon, a Nil-Joubert se preocupa muito em colocar no mercado os vinhos que estão prontos para ser degustados. Então é muito difícil você encontrar uma safra muito jovem. Por exemplo, eu estou degustando aqui o Merlot. O meu Merlot é 2016. Vocês não vão ter o Merlot 2019, você vai ter o 2019 do vinho branco. Por quê? Você precisa do frescor, você precisa da acidez, né? Então, para os vinhos brancos, quanto mais jovem, melhor. No caso dos vinhos tintos, dependendo da categoria do vinho, realmente você precisa de tempo para o vinho chegar no momento ideal e ser comercializado, porque senão te dá essa característica. Às vezes você bebe vinhos jovens demais, que ele ainda não está pronto, dá aquela sensação de ter uma cica, né? Como se fosse você degustar uma banana verde, alguma coisa. E aí te dá uma secura na boca, um aspecto metálico, que você fala, poxa, você não está gostando daquele vinho, né? Mas não é porque o vinho seja ruim, é que o vinho não está sendo pronto, ele não está pronto para ir para o mercado. Então a questão é essa. Não estou conseguindo voltar com o pessoal do Farinha Pura. Será que eu não sei se eu dou um start aqui para a gente voltar? Será que é melhor? O que eu faço? Tem 2 minutos de conexão. Eu vou desligar para estar me despedindo de todo mundo e tentar voltar com Farinha Pura. Ou não? É melhor já... Tem 2 minutos, né? Eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus. Bem, se vocês estiverem ouvindo, vou tentar desligar e voltar rapidinho, só para dar um tchau para o Carlos e finalizar aqui, e de repente tentar responder alguma pergunta